Célula. Célula, o que ela vai cobrar? Vai ser uma questão aberta, que ela vai perguntar, defina a célula. Qual é a definição de célula? É uma entidade estrutural, funcional, fundamental de todos os seres vivos. Então isso vocês não podem esquecer, tanto na V1 quanto na final. É quase mais de 90% que essa questão vai cair na prova. Então vocês precisam saber a definição de célula. Então a gente sabe que existem dois tipos de células, células eucariontes e células procariontes. Qual que é a principal diferença de células eucariontes para células procariontes? Núcleo, organização do núcleo tem carioteca. Isso não existe nas procariotas. Então aqui a gente tem o desenho das duas células. Então a gente vê como a célula eucariota é muito mais organizada. Então tem suas moléculas, tem uma organização do núcleo, onde fica centralizado o DNA, tem toda uma proteção pela carioteca, e já na procariota não existe isso. O núcleo é desorganizado, fica tudo solto. E a principal diferença também é uma organela que existe na procariota que tem aqui também. Aqui a gente tem várias organelas que a gente vai estudar ainda. Mas a única organela que tem na procariota que tem na eucariota é o ribossomo. Isso pode ser que você marque X. Tá? A única organela que tem na procariota que não tem na eucariota é a única organela que tem na procariota que tem na eucariota são o ribossomo. O resto nada é igual. Então, falando um pouquinho da procariota. Se eu estiver falando muito rápido, estiver no Paraguai, levanta a mão para falar mais devagar. Então, a gente tem o principal da célula eucariota é o pile, pode ser questão também. Então, tudo como organizado, todas as capas, a cápsula de glicocálides, aparelho celular, membrana plasmática. A membrana plasmática também tem uma grande diferença, vocês vão ver a hora que a gente fala de membrana plasmática, que tem toda uma organização na eucariota, que aqui não tem. Não tem proteína, não tem as proteínas que fazem o transporte tanto ativo quanto passivo. Flagelos podem ter também, e não esqueçam do ribossomo. O pile é o principal, né? É um dos principais que faz a aderência das bactérias e tudo mais. Eu tinha na nossa região onde se encontra o DNA desse grupo. Então, ó, uma questão na prova dela. A região onde fica? O DNA. Onde fica o DNA? Nucleóide. Na procarionte. Na eucarionte a gente sabe que fica dentro do núcleo. Então, olha como é muito mais organizada e mais bonita a célula eucarionte. Então, a gente tem todos esses tipos de organelas. E essas organelas são separadas em três. Deixa eu subir aqui para ver. Onde fica o DNA da célula procarionte? É na nucleóide. Quem teve aula com ela hoje aqui? Alguém teve aula com ela? Ela mandou um negócio hoje que ela... O citosol é separado em duas partes. Citosol e o citoplasma. Quer que ligar a luz? Não precisa não, porque eu já vou descer o slide de novo. Então a gente tem sistema de endomembranas. E o citosol é separado em duas partes. Organoides de membrana e sistema de endomembranas. O organoide de membrana ela não costuma focar muito, mas o sistema de endomembranas na P2 vai cair cada organela dessas. E vocês vão estudar também a mitocôndria na P2. Então isso aqui vocês precisam ter bem organizado. Sistema de endomembranas: carioteca, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossoma e endossoma. As organoides de membrana: ribossoma, cloroblasto só nas vegetais. Isso aqui pode ser questão também de prova. Ela pode pôr um verdadeiro ou falso, e o cloroblasto é encontrado na animal. E mitocôndria. Só na vegetal, aqui ó. É esse verde. Então isso aqui só tem na vegetal, no animal não existe. E qual que é a principal função do cloroblasto? Realizar a fotossíntese. Questão também de prova. Sobre fotossíntese. Então de célula basicamente é isso. Vocês precisam saber a definição de célula, como é separado o citoplasma e o que tem em uma que não tem na outra. Certo?
A próxima é a organização molecular da célula. Então aqui voltando a o que é célula, para vocês não esquecerem. Então, como é organizado esses componentes químicos da célula? A gente tem os inorgânicos e os orgânicos. Qual a diferença de inorgânicos para orgânicos? Inorgânicos o corpo não consegue produzir, então ele precisa ingerir de alguma forma. E os orgânicos o corpo consegue produzir. Então o corpo não consegue produzir água e não consegue produzir minerais, então ele precisa ingerir de alguma forma. Já os orgânicos, o corpo consegue produzir proteína, consegue produzir hidrato de carbono, que também é conhecido como carboidrato, os ácidos nucleicos e os lipídios. Então, o que vocês... chegou alguém que é da doutora Verônica ou todo mundo está cheio ainda? Tá. Então, o que ela costuma cobrar? Definição e 3 funções. Sempre. Então, ela vai colocar defina a água e 3 funções da água. Isso questão aberta, tá? Então, água e minerais. A gente sabe que a água é o principal componente do nosso corpo. E quando está na fase embrionária, o corpo é 90% a 95% de água. Conforme vai passando o tempo, vai diminuindo essa porcentagem até chegar na faixa de 70% quando a gente é adulto. Funções da água. A principal função dela é termorregulação. Vocês podem colocar na prova termorregulação, não precisa escrever tudo. Só colocar termorregulação, que o nome já diz o que é. Ele também atua como solvente natural de íons e eu costumo pedir para decorar esses 3. Termorregulação, atua como solvente natural de íons e intervém na eliminação de substâncias da célula. Tá? Aí a gente tem mais 2 definições, que é indispensável para a atividade metabólica e é um meio de dispensação coloidal das estruturas da célula. Tá? Então, aqui a gente tem 5 funções, se vocês souberem 3 ou 4 já está bom para a prova. Esse slide depois eu mando para os delegados, tá? Esse terceiro é o que? A pessoa intervém na eliminação de substâncias. Isso, das substâncias tóxicas ou não tóxicas. Por quê? Porque a membrana plasmática ela é hidrossolúvel, então se ela se mistura com água, ela consegue passar mais rápido pela membrana plasmática. Sais minerais. O que é importante saber? Que a gente tem o líquido intra e o líquido extra. Principalmente quando a gente for falar lá na frente de bomba de sódio e potássio, a gente vai saber o que tem mais dentro e o que tem mais fora. Então vocês precisam saber que intracelular, ou seja, dentro da célula, a gente tem mais potássio. E fora da célula, a gente tem mais sódio. Então não esqueçam disso. Dentro da célula, mais potássio, que é o K+. E fora da célula, a gente tem mais o sódio, que é Na+. E logo depois a gente vai falar das funções. Então a função dela é manter a pressão osmótica, manter o equilíbrio ácido-base, indispensável como cofator enzimático e transmite sinais, no caso do cálcio. Também a mesma coisa, 3 funções, vocês estão bem para a prova. Tira a foto aí. Eu vou mandar o slide, gente. Esse slide é todo em cima do slide dela. Ácidos nucleicos ela não costuma cobrar muito, mas vocês sabendo que a gente tem o DNA e o RNA, que é os ácidos nucleicos. Logo, ela pergunta muito sobre purinas e pirimidinas. Não sei se vocês já viram em genética isso. Então a gente tem as bases nitrogenadas, que é adenina, guanina, citosina e timina. Então essas são separadas por purinas e pirimidinas. Tá? Então as purinas, quando a gente fala de DNA, é adenina e guanina. Quando fala de RNA também, adenina e guanina. Já quando a gente fala de pirimidinas, quando a gente fala de DNA, timina e citosina. Mas no RNA não existe timina. Então é uracilo e citosina. Lembra de água pura. Água pura. Aí a adenina e guanina vai ser purina. Isso vocês vão usar muito em bioquímica também no segundo ano. Adenina e purina. Então, purinas, adenina e guanina, pirimidinas, timina e citosina, exceto no RNA, que não existe timina, e aí a gente muda para uracilo. Permisso. Aqui a gente tem o primeiro desenho, na verdade o segundo. O primeiro ela pode pedir para vocês desenharem a célula, mas o segundo desenho ela pode pedir para vocês desenharem o nucleotídeo. Então é esse desenho que vocês vão fazer.
um grupo fosfato, puxado por um açúcar que tem que ter 5 lados, porque é uma pentosa, e uma base nitrogenada. Então isso aqui é nucleotídeo. Então se estiver na prova escrito desenho, dibulhe um nucleotídeo, é esse desenho que você precisa especificar. Não esquecer que o açúcar é uma pentosa, precisa de 5 lados. Proteínas. Outra questão aberta. O que é proteína? São cadeias de aminoácidos ligados por uniões peptídicas. Segunda pergunta pode cair aberta. Se não cair célula, vai cair proteína. Na final, vai cair os dois, pode ter certeza. Então decorem isso, vai cair sim ou A sim. minha foi aberta, Tanto tanto de de célula. sais minerais quanto de proteína. Perguntou a definição e 3 funções. Sempre é uma pergunta. Então aqui a gente tem 5 funções. Função de defesa, função hormonal, função estrutural, função transportadora e função enzimática. Então essas são as funções da proteína. Na P2 vocês vão verificar, vão aprender como que é criado uma proteína. Mas ela não caiu na P1. Mais uma informação que pode cair de verdadeiro ou falso: existem 150 tipos de aminoácidos já descobertos, mas só 20 são codificados na célula. Enzimas são catalisador biológico. Catalisadores são aceleradores de reações químicas. Então, a enzima acelera as reações químicas. E a gente existe dois tipos de enzimas, que o próprio nome já explica: as específicas e as eficientes. Específicas é quando ela atua em uma só reação, então ela é específica, vai só naquela. E a eficiente, quando a pessoa é eficiente, ela consegue fazer várias reações ao mesmo tempo. Então essa é a diferença das duas. E um termo também que ela costuma perguntar em verdadeiro ou falso são os zimógenos, que são quando as enzimas estão inativas. Então se chama zimógenos, específicas e eficientes. Específicas quando vai em uma pessoa só, e eficientes quando consegue fazer várias reações. O zimógeno, no caso, É o nome que a gente dá quando a enzima está inativa, quando ela não está trabalhando, só está ali, Está descansando. está descansando. Zimógeno. Não está acelerando a reação. Hidratos de carbono também se chama carboidratos. Então, do que é composto o hidrato de carbono? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí eles são classificados de acordo com o seu número de carbonos: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, 1 carbono. Disacarídeos, 2 carbonos. Oligosacarídeos, de 3 a 6 carbonos, e poligosacarídeos, de 7 ou mais. Ela não costuma perguntar muito as classificações, mas do que é composto ela costuma perguntar. Composto de Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carboidratos. As funções: fonte de energia, armazenamento de energia e forma parte estrutural da célula. São as 2 funções. A principal é a fonte de energia. Ela vai pedir algum exemplo de Não, ela não costuma perguntar. Ela geralmente dessa parte de composição química é o que é, 3 funções. O que é, 3 funções. Você não saber. carboidrato. Como eu disse, a aula hoje vai ser para focar no que ela cobra. Claro que tem muito mais do que eu vou explicar hoje, mas a gente está focando mais no que ela vai cobrar, que eu tenho quase certeza que ela vai cobrar. E de carboidrato aí, ela vai só pedir a definição, as funções? Definição, o que é composto e função. Pode perguntar. Lipídios. Lipídios, a gente sabe que a gente tem 3 tipos. A gente tem os principais, que são triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Então, triglicerídeos, ele é uma reserva da energia no organismo. Tem aqui, ó, cadê? Energia para o organismo. Fosfolipídios é o principal componente da membrana plasmática, que é esse. Hoje, o que ela pode perguntar também? A gente tem a cabeça e as colas, que são os braços ou pernas, como vocês quiserem chamar. Então, o que vocês precisam saber? Que a cabeça é hidrofílica,
e a cola é hidrofóbica. Então a cabeça pode ter contato com água, porque ela é hidrofílica. Já a cola ou pernas, ela é hidrofóbica, então ela não pode ter contato com água. Então, ó, o principal componente da membrana plasmática é o fosfolipídio. Então essa parte é hidrofóbica e essa parte é hidrofílica. Isso aqui ela pode pedir para vocês colocarem também, ou pode pedir para desenhar. Se ela estiver muito de bom humor, ela pode pedir para desenhar fosfolipídio. E bom humor desse jeito. Ou depende da sala também. E os esteroides? Os esteroides, o principal dele é o colesterol, que ele vai ficar pela membrana plasmática em vários lugares. Ó, esses amarelos, todos são colesterol. Eles ficam Entre os fosfolipídios. Não entendi. O fósforo é entre os fosfolipídios. Mas a gente vai falar mais sobre membrana plasmática. Até agora alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Membrana plasmática. Então a membrana plasmática é o que reveste a nossa célula, o que protege, o que controla o que entra e o que sai de íons, de componentes. Ela se mede, tem uma espessura de 6 a 10 nanômetros. Isso pode cair também. A espessura da membrana plasmática é de 6 a 10 nanômetros. Quais são as funções da membrana plasmática? Regula o intercâmbio de íons, se comunica, reconhece, tem interação com outras células, tem a recepção de sinais químicos e ampliação e transformações de sinais. Deixa eu ver se tem um desenho disso. Então a gente tem na membrana plasmática, não sei como que dá as mãos, mas olhando essa imagem, a gente tem essa parte verde que a gente chama de glicocális, que é onde a célula vai se comunicar com outra célula. Então, a gente falando das funções, ela tem função de comunicar, reconhecer e interagir com outras células. Recebe sinais químicos também pelo glicocális, que é um dos mais importantes, e amplifia e transforma sinais. E também define o que entra e o que sai da célula. Tem 2 lugares aqui, um aqui. Proteínas e glúcidos, tá? E qual é a porcentagem de cada um? Então, de proteína a gente tem geralmente 52%, lipídios 40% e hidratos de carbono 8%. Um desenho que ela pode pedir também é membrana plasmática. No final a gente vai fazer todos os desenhos aqui para vocês saberem como que ela pede. Mas lá no Instagram também tem os desenhos, eu vou postar. Se ela pedir para definir ou para alguma questão de marca X sobre como é organizada a membrana plasmática, é um modelo mosaico fluido, tá? Então, a gente tem essas proteínas, tem proteínas periféricas, proteínas transmembranosas, proteínas não transmembranosas, e aí ela pode pedir para vocês uma questão de marca X, geralmente ela pergunta. Qual é o modelo da membrana plasmática? O modelo mosaico fluido. Essa membrana pode estar aqui agora, mas depois o citoesqueleto pode vir e transportar ela para cá. Tanto todas os tipos de proteína, então ela pode ser transportadora, pode mudar de lugar, ela não é fixa. Então é um modelo mosaico fluido, que tem muita coisa também na membrana plasmática. Fosfolipídios que eu falei para vocês, é uma coisa muito importante vocês entenderem, que a cabeça é polar ou hidrofólica, hidrofílica, então pode ter essas 2 definições, polar e hidrofílica é a mesma coisa. Polar, né? Polar e hidrofílica. Já as colas pode ser apolar, então é ao contrário de polar, e é hidrofóbica. Não esqueçam disso. Não foi cabeça e colas, né? A divisão, né? Isso. Aí a gente fala relação não triapáticas. Também pode usar, mas ela costuma usar esses 2 termos se for uma questão de marca X também. É apolar ou polar. Deixa eu ver aqui mais. O colesterol que eu falei pra vocês, ele fica...
ele fica entre os fosfolipídios. Então, na hora de você desenhar, ele não pode esquecer de desenhar o colesterol. Tá? Ele fica geralmente entre as polas e tem uma cabeça bem pequena que fica quase entre as cabeças dos fosfolipídios. Ela pode cobrar bem os desenhos, ela gosta de ver desenho. É? Sim. E detalhado. Detalhado. Se faltar uma definição, eu já tiro um ponto. Função do colesterol: aumenta a impermeabilidade, aumenta a viscosidade dessa célula e também controla a temperatura dessa membrana plasmática. Agora a gente vai falar sobre as permeabilidades da membrana, que é onde a gente vai falar sobre os transportes, tanto ativo quanto passivo. Tá tudo certo? Falta alguma coisa? Como eu disse lá no começo, a função da membrana plasmática é controlar o que entra e o que sai. Só que para controlar isso, às vezes precisa de ATP, às vezes não precisa de ATP. Então a gente tem o transporte ativo e passivo. E também como que funciona esse transporte para a gente saber se precisa de ATP e se não precisa de ATP. Então é um gradiente de concentração. Então o que eu costumo de usar de exemplo? Você, por exemplo, vocês estão indo num jogo de futebol. Está todo mundo lá fora do estádio para entrar para assistir. Quando libera as catracas, todo mundo entra, todo mundo só quer entrar, ninguém quer sair. Então você vai no fluxo, então você não gasta energia para entrar. Mas, por exemplo, se você está querendo entrar e o jogo acabou, está todo mundo saindo, você vai ter que passar por todo mundo, certo? Então aí você vai precisar gastar energia. Então você está indo contra o gradiente de concentração. Então se você tem uma coisa bastante dentro da célula, no caso o sódio, e precisa entrar mais sódio, então precisa de energia, porque já tem muita coisa. Mas se você tem fora da célula o potássio e quer tirar da célula o potássio, como lá tem mais, você consegue transportar mais rápido. Então aqui que a gente fala, ó. Então a gente tem um gradiente muito grande fora da célula. Se a gente for para todo mundo entrar, vai gastar pouca energia, porque aqui não tem nada, certo? Mas se eu tiver só eu aqui e eu quero sair, passar por todo esse pessoal, eu preciso de energia. Então isso que a gente vai trabalhar no transporte passivo e ativo. Então o transporte passivo não gasta energia. Então a gente tem difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples, quem for entrar, só entra e passa pelos fosfolipídios e entra. Já a difusão facilitada, ela vai precisar de canais iônicos e permeases para poder passar pela membrana plasmática. Então, o que ela costuma perguntar sempre? Qual desses itens consegue passar por... Hidrato de carbono é feito por qual transporte? Hidrato de carbono ele consegue passar direto, não precisa de nada. Então vai ser qual? Simples. Difusão simples. Hidrato de carbono, água, tudo consegue passar rápido pela membrana plasmática. E já a gente tem o transporte ativo, que eu vi que ela passou revisão em algumas salas, e ela falou sobre a bomba de sódio e potássio. Então a gente vai falar sobre a bomba de sódio e potássio, que é uma permeasa também. Foi, caiu na minha prova. Desenhar a bomba de sódio e potássio. Então aqui a gente tem um exemplo, que é do livro. Então a gente tem difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. Então, difusão simples, chega e passa, não precisa de nada. Já a difusão facilitada a gente tem canais iônicos e permeases. Canais iônicos a gente vai ver que você tem que chegar como se fosse com um crachá. Você chega com um crachá, apresenta, você consegue passar pelos canais iônicos. E as permeases não precisa de muito para você passar, desde que você seja reconhecido como uma molécula que pode passar sem gasto de energia. E o transporte ativo é quando precisa de gasto de energia para você passar. Então, exemplos de difusão simples. O que mais ela usa? Água, oxigênio e gás carbônico. Esses três que ela mais usa. Ureia, esteroides, ácidos graxos e glicerol também pode passar. Que não consegue passar: nucleotídeo, aminoácidos, glucosa e íons. Então esses exemplos ela costuma perguntar, esses exemplos do livro também. Sem gasto de energia. E aí a gente tem os canais iônicos. Canais iônicos depende de duas coisas para você passar. Dependendo do ligando é o que eu falei para vocês, que é dependendo do crachá que você tem. Você chega com o crachá de permissão, ela passa, que a gente vai mostrar numa imagem.
e dependendo da sua voltagem, se a sua voltagem é reconhecida e você consegue e está precisando dentro da sala dessa voltagem, você vai passar mais fácil pela difusão facilitada. As permeasas são 3 tipos: monotransporte, cotransporte e contratransporte. Monotransporte é quando uma molécula entra ou uma molécula sai, só uma, tá? Monotransporte. Contratransporte é quando uma entra e uma sai ao mesmo tempo. Contra, uma entra e uma sai. E cotransporte é quando 2 moléculas entram ou 2 moléculas saem ao mesmo tempo. Tem uma imagem aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Canais iônicos, que eu falei dependendo do ligando. Então o ligando é como se fosse um crachá, ele vai chegar, vai se conectar, e aí quando se conecta, reconhece que essa molécula é para passar aqui, ela abre e a molécula passa. Então é dependendo do ligando. E os canais iônicos, essa molécula vai chegar com uma voltagem, essa proteína vai reconhecer e vai abrir espaço para a molécula passar. Aí a difusão facilitada, então a gente tem a monotransporte, então no caso a gente tem um exemplo, a glucosa, que ela entra ou ela sai. Com cotransporte, 2 moléculas entram, no caso do sódio e glucosa, 2 moléculas entram. E no contratransporte é quando uma entra e uma sai. Temos exemplo aqui de sódio e ATP. Tá? Então não esquecer o que cada uma faz. Isso pode confundir na prova. ATP. Transporte ativo. Então é um transporte que gasta energia e a gente usa de exemplo a bomba de sódio e potássio. O que cai bastante é quantas moléculas entram, quantas moléculas saem. Isso é fixo, tá? Então sempre sai da célula 3 sódios e entra 2 potássio. Então isso vocês precisam saber de cor. Sai 3 sódio, entra 2 potássio. 2 potássio? 2 potássio, 2K mais e entra e sai 3 sódio. Lembra que a gente falou lá no começo, o que tem muito dentro da célula? Potássio. Então, como precisa entrar na bomba de sódio e potássio já tem muito, então gasta energia. E o que mais tem fora da célula? Sódio. Como precisa sair 3 sódio, gasta energia. Tudo faz sentido na biologia. Esse é um vídeo. E aí nós temos o transporte em massa. Transporte em massa a gente tem endocitoses e exocitoses. Endocitoses é quando vai entrar alguma coisa na célula. Então ela vai se invaginar, que é quando ela abre esse buraco, que chama invaginação, onde vai entrar o que precisa e isso vai se transformar em uma vesícula. E aí essa vesícula vai para onde precisa ser destinada. Já a exocitose, a gente vai expulsar alguma coisa da célula, geralmente são toxinas. Então, a gente tem uma organela que prepara essa toxina, vira uma vesícula e chega na membrana plasmática para poder sair. Endocitoses e exocitoses. A endocitose que eu falei para você pode acontecer por 2 tipos: fagocitoses ou pinocitoses. Qual que é a diferença das duas? Braço para poder pegar essa vesícula, o que precisa entrar, essa partícula. Então ela abraça e vira uma vesícula. Já a pinocitose, ela vai se invaginar e sempre esse item, essa vesícula que vai entrar com líquido, que geralmente vai entrar com água ou o que tiver fora da célula. Então geralmente abre com líquido, então ela abre um buraco, se invagina e aí entra essa vesícula sempre com líquido e os dois viram uma vesícula e vai para onde precisa ser destinado na célula. Então, fagocitose, estudar imuno, quais são os principais fagocitados? O principal que fagocita. Então, a gente tem macrófagos e neutrófagos. Não esqueçam disso também, mas vocês já aprenderam imuno, sabe de cor. Parece ser legal. Certo? Alguma dúvida? Pinocitose.